Eu sou um grande amante da sétima arte. Não é à toa que sempre que eu posso eu tento estudar um pouco de roteiro e direção, e também não é à toa que eu tenho esse canal aqui. Mas por alguma razão eu nunca assisti a grande maioria dos filmes mais populares do cinema. Porém todo mundo costuma elogiar esses filmes, tipo, o tempo inteiro. E o tempo inteiro eu fico me perguntando, o que será que eu tô perdendo? E como recentemente eu só tô me dedicando a assistir algo se for pra fazer vídeo aqui pro canal, eu decidi pegar alguma grande franquia do cinema e analisar por aqui. E a primeira franquia que me veio à mente foi logo Star Wars. Mas me ouve, eu só prometo analisar os 9 filmes da saga Skywalker. Eu não prometo ir atrás dos spin-offs, das séries de TV ou do que quer que seja. Esse é um buraco muito fundo no qual eu definitivamente não quero me enfiar. Se eu sentir vontade de fazer algum vídeo sobre alguma coisa que não seja da saga Skywalker, eu faço sem problema algum, porque eu senti vontade. Mas caso contrário, meu compromisso é só com esses 9 filmes em específico. Mas como todo mundo aqui sabe, essa vai ser uma longa jornada mesmo falando só desses 9 filmes. Afinal, são 9 filmes inteiros com mais de 2 horas cada. E, bem, como você já deve ter percebido, eu dividi os vídeos por trilogia. Eu achei que ficaria bem mais organizado e agradável de se assistir desse jeito, por mais que eu ame fazer vídeos enormes. A retrospectiva do Ben 10 clássico que eu diga. Mas bem, antes de começar, eu só aviso que eu não falei da trilha sonora de nenhum dos 3 filmes, porque eu não tenho nada de especial para falar sobre nenhuma delas. Eu definitivamente amo as 3 trilhas. O John Williams é um dos meus compositores favoritos da história inteira. Mas no fim, além de eu não ter nada novo para falar, eu também não entendo nada de composição musical, então seria algo 100% pessoal de uma forma ou de outra. Só saiba que se eu fosse analisar isso, eu daria uma nota 10 para esse aspecto em qualquer um dos 3 filmes. Enfim, sem mais delongas, vamos pro episódio 4, Uma Nova Esperança. O quarto episódio foi o único que eu já tinha assistido antes de decidir fazer esse vídeo, e pra ser bem honesto com vocês, eu não tinha entendido absolutamente nada. Isso tinha sido por volta de 2020, se eu não me engano, logo quando o Disney Plus chegou ao Brasil. E revendo agora, meu titã, como esse filme é bom. O plot dele é muito bom, apesar de eu pessoalmente não achar ele tão interessante por si só. Eu ouvi dizer que ele tem subtexto e analogias, mas pra ser justo, eu sou muito lerdo pra esse tipo de coisa, então eu só entendi o que ficou explícito. E o fato de o George Lucas ter dito que esse filme foi feito para pessoas de 12 anos deixa isso um pouquinho preocupante. Mas enfim, eu não entendi as críticas sociais do filme dos espadachins espaciais. Desculpe, Rogerinho do Roblox Underline 96. Dessa vez eu só vou dizer que o plot funciona direito, porque ele definitivamente não é ruim. Ele tem um começo, um meio e um fim super bem estabelecidos, os personagens têm objetivos muito bem definidos, tudo aqui é muito bem executado. Meu único ponto é que não é pra mim, sabe? Se você me desse a sinopse desse filme, eu jamais me interessaria em assistir, mas detalhe que eu falei que a história não é tão interessante por si só, porque cara, esses personagens são muito bons. O Luke eu diria que é o mais fraquinho dentre os principais. A jornada dele é boa, a personalidade dele é interessante, o que ferra é a escrita e a atuação, que funciona na maior parte do tempo, mas quando alguém morre é simplesmente a coisa mais sem emoção possível. Os tios dele morrem e ele imediatamente já tá de boa dizendo que vai aceitar ir na jornada com o Obi-Wan. Inclusive a morte do Obi-Wan, tipo, um pouquinho menos ruim. Isso só porque o roteiro pelo menos tenta mostrar que isso teve um certo impacto nele vez ou outra. Mas o Luke ainda tem uma reação muito sem sal. Mas a jornada do Luke ainda é muito boa. O Obi-Wan é um personagem muito interessante, a única coisa que eu diria que faltou nele foi um pouquinho de desenvolvimento maior na relação dele com o Luke, porque por mais que a reação do Luke à morte dele tenha sido sem sal, ela foi 1000 vezes mais impactante que a reação dele à morte dos próprios tios, que teoricamente são pessoas muito mais próximas dele do que o Obi-Wan, que é um cara que ele praticamente conheceu agora. E a princesa Leia é muito maneira. Eu tava esperando uma mulher genérica que, de duas uma, ou seria completamente indefesa e inútil, ou seria super badass por um girl power forçado. Mas não, surpreendentemente ela é uma pessoa real, uma personagem com uma personalidade de verdade. É triste eu estar surpreso e ter que destacar algo tão básico quanto uma personagem feminina ter personalidade, mas infelizmente é a realidade na qual a gente vive, não é mesmo? Mas enfim, o ponto é, eu gosto muito dela. O Han Solo é outro personagem maravilhoso. Ele é o clássico clichê do personagem ganancioso que só entra na jornada por dinheiro, blá blá blá. Mas ele simplesmente foi executado no seu ápice. Mas, claro,
Os highlights são o Darth Vader e os dois droids. E o Darth Vader em especial me surpreendeu muito, pois eu tava esperando um personagem sério e arrogante 24/7, e por mais que ele seja assim um pouco disso, em nenhum momento o roteiro força uma imagem de que ele é mais ameaçador do que ele realmente é, sabe? Em resumo, ele não é um vilão genérico, e os detalhes da ótima escrita dele são justamente o que torna ele tão icônico e memorável. Sempre que ele é intimidador, é genuíno. Nada sobre ele é forçado ou sem sentido, e ele tem morais muito bem estabelecidas na história. Mas agora para os dois personagens mais amáveis do filme inteiro. R2-D2 e C3PO. Eles são simplesmente muito divertidos de se assistir. E apesar de eu não ter visto todos os filmes da Disney, de todos os que eu cheguei a ver, eu digo com toda certeza de que ela nunca conseguiu fazer alívios cômicos tão bons quanto eles. Principalmente porque os dois têm função na história e personalidades de fato, ao invés de serem só fontes de piadas em momentos inconvenientes. São basicamente eles que evitam as cenas de tiroteio de serem entediantes, pois eles estão sempre ali para balancear melhor o clima. E cara, a dinâmica deles é tão maravilhosa, o amor entre esses dois personagens é visível a quilômetros. Sério, eu amo muito esses dois. Eu já tinha expectativas de aturar eles, mas de verdade, eles conseguiram superar todas elas com muita força. E não, esse força não foi um trocadilho. Mas me conhecendo, vocês sabem que poderia ter sido. Mas o cast de personagens inteiro do filme é maravilhoso. Eu duvido muito que Star Wars teria se tornado uma franquia tão grande de tanto sucesso se não fosse por eles. Tendo em vista que são eles que tornam essa história tão boa. Mas eu diria que o maior mérito do filme nem sequer é esse. E sim, o world building. Sério, eu falo inglês há anos e eu ainda não consigo pronunciar esse negócio direito. Mas bem, todo o charme e a personalidade do filme se devem ao quão bem ele constrói todo esse universo. Tudo é simplesmente único e especial. A gente tem várias raças, criaturas, droids, planetas e lugares diferentes durante toda a jornada. E temos uma leve demonstração de algumas culturas também. É surpreendente o quão vasto e complexo é esse universo, mesmo sendo apenas um único filme até o momento. E a atenção ao detalhe aqui é simplesmente surreal. Mas bem, o filme inteiro tem muitas informações pela metade que te explicam o suficiente para essa história não parecer incompleta e você entender ela por inteiro, mas ao mesmo tempo a execução dessas coisas nem sempre foi a melhor. Por exemplo, o Jabba the Hutt, ou Jabba the Hutt, eu não sei o nome desse boneco, é aquela geleia J lá. Basicamente o Jabba não é uma parte tão integral da história desse filme, mas ele serve como uma motivação adicional para o Han Solo. Ele é introduzido para nos próximos filmes a gente já saber quem é ele, mesmo ele não sendo tão integral para essa história aqui. Mas ele também serve para alguma coisa aqui, ele não foi simplesmente jogado ali, sabe? Ele é um exemplo positivo de coisa que foi introduzida nesse filme, mas que seria explorada muito mais profundamente nos filmes posteriores. Mas aí a gente também tem coisa tipo o conceito dos Jedi. Eles só citam isso aqui, mas não fazem absolutamente nada com isso. Ou os sabres de luz, que só aparecem em uma cena. E eles não mudam nada na história. Eles só aparecem pra dizer que tem os sabres de luz nesse filme, sabe? Eu não faço ideia do porquê eles tentaram introduzir coisas nesse filme se eles não iam usar. Essas duas coisas em especial são coisas que eu não faço ideia do porquê que eles quiseram tanto introduzir nesse filme, sendo que elas não adicionam nada a essa história. Eles poderiam muito bem ter deixado para introduzir isso nos filmes seguintes de uma forma muito mais bem explorada e natural do que só jogar nessa história porque sim. Mas agora sobre mais defeitos, bem, tirando os poucos que eu já citei, eu diria que só tem um, que é uma cena bem sem propósito no começo, em que o R2-D2 e o C3PO se separam e se encontram tipo 5 minutos depois. É uma cena muito sem lógica e que não adiciona absolutamente nada ao filme. E pra ser bem sincero, eu acho a introdução com o texto passando uma forma muito preguiçosa de introduzir o público ao contexto histórico do filme. Apesar de eu pessoalmente gostar por achar icônico e diferente, eu considero isso um defeito tecnicamente, porque é só um texto passando. Eles poderiam muito bem ter botado mais esforço para mostrar isso de fato, mas enfim, de resto, eu não tenho absolutamente mais nada de mal para falar desse filme. De verdade, o primeiro filme é com certeza um início ótimo para a franquia, e um que me deixou completamente apaixonado por todo esse universo e esses personagens. O roteiro é muito bom, apesar dos elementos que fazem a história parecer bem incompleta aqui e ali, que é sim um defeito desse filme, mas não considero algo tão grande assim.
A história principal dele tem um ótimo começo, um meio e um fim, e eu acho que de certo modo esses pequenos pontos que ficarem abertos são algo um pouquinho mais pessoal do que técnico em questão de qualidade. Eu pessoalmente gosto do conceito, mas eu acho que ele foi bem mal introduzido no filme em alguns momentos. Os sabres de luz, o lance da força e os Jedi são talvez os piores exemplos disso, pois são conceitos bem jogados ali, sem nenhum propósito para essa história, deveriam ter sido guardados para os filmes em que de fato eles fariam alguma coisa de relevante com isso, mas bem, o filme ainda é muito bom. E apesar dos defeitinhos no roteiro e a história não ser tão a minha praia, eu tô super ansioso para ver mais desse universo e desses personagens que eu amei tanto. Episódio 5: O Império Contra-Ataca. Cara, eu acho simplesmente incrível como logo de cara esse filme já nos mostra o quão diferente ele é do primeiro, mesmo sem perder a essência e a vibe geral. Primeiro na ambientação, que no filme anterior era o deserto, o espaço e uma estação espacial, e aqui é um planeta cheio de neve, um pântano enorme e uma cidade no espaço. Tipo, tal espaço está presente nos dois filmes, mas é óbvio que ele estaria, a gente tá falando de Star Wars, né? E além do mais, os personagens em si também estão um pouco diferentes do primeiro filme, o que nesse caso é bom porque mostra uma passagem de tempo entre um filme e outro. Por exemplo, no final do filme anterior, Han Solo apareceu no último minuto para ajudar o Luke na batalha. Já aqui ele não tá nem aí pro fato de que ele pode literalmente morrer saindo para procurar ele nessa neve congelante que tá fora da base. Tudo isso já no começo desse filme, já que no filme anterior, no começo ele não era assim, teve todo o desenvolvimento e só no final ele ficou assim, ou seja, o desenvolvimento dele é contínuo para esse filme aqui, sabe? E eu destaquei só isso, eu não vou falar muito dos personagens, pois no geral eles ainda são os mesmos do primeiro filme, só com um pouco mais de desenvolvimento. Porém, eu vou falar dos subplots deles que acontecem dentro dos 3 núcleos que a história se passa na maior parte do tempo nesse filme aqui. Primeiro, o núcleo do Luke e do Yoda é muito bom, pois ele tenta trazer uma jornada muito mais pessoal pro Luke, algo que definitivamente faltou um pouco no primeiro filme. Tipo, tá, lá ele tinha um objetivo, ele alcançou esse objetivo, mas ele não tinha uma jornada emocional ou psicológica, sabe? Ele não mudou em nada como pessoa com aquela jornada, enquanto aqui esse núcleo é todo sobre ele aprender a controlar a força e se tornar um Jedi. Mas esse núcleo não é concluído aqui. Creio eu que para concluir no próximo filme, algo que eu definitivamente não gosto, todo o arco fica parecendo muito incompleto nesse filme aqui, mas no fim das contas ainda é um tipo de cliffhanger menos preguiçoso do que, por exemplo, Homem-Aranha através do Aranha-Verso, que só acaba na metade da história principal. Mas o Yoda é muito maneiro. E eu amo que logo na primeira cena dele ele já tá brigando com o R2-D2 por alguma porcaria que ele achou nas coisas do Luke. E o núcleo do Solo, da Leia e do C-3PO é bem misto pra ser honesto. O Solo e a Leia só ficam nesse lenga-lenga de romance chato o filme todo sem nunca sair do lugar, e o C-3PO é muito chato aqui. Às vezes ele é um personagem muito divertido de se assistir e é charmoso, outras vezes ele só é irritante mesmo. O que de certa forma nem é tão ruim, afinal o ponto é justamente ele ser chato e irritar os outros personagens. E no geral eu acho que ele não funciona tão bem sem o R2-D2, mas eu acho super válida a tentativa de separar eles, até para ajudar esse filme a ser distanciado primeiro em questão de plot. Esse núcleo no geral tem umas cenas que já são boas, mas no fim é só meio zoado mesmo. Quando eles vão para a cidade espacial e conhecem os Lando, as coisas ficam muito mais interessantes. Ainda mais porque o Lando em si é um personagem ótimo, ele não é nem bom nem ruim, que acaba trazendo mais uma camada ao tema dos lados bom e ruim da força. E o terceiro núcleo é o do Darth Vader, que é bem mais fraco que o núcleo dele do primeiro filme ao meu ver. Na real, o Darth Vader em si, apesar de ainda ser um vilão muito bom, eu não acho que tenha sido tão interessante de se assistir quanto no filme anterior. Mas aqui pode ser só eu sendo chato mesmo. Mas tá, agora chegou a hora de eu fingir que fiquei surpreso que o Vader é o pai do Luke. Tipo, sério, eu queria saber o que deu na cabeça da primeira pessoa que referenciou ou parodiou essa cena. Você tem um filme inteiro de cenas pra escolher pra fazer meme, e tu pega justo a do plot twist mais importante do filme? Isso é um lance que é um porre quando algo fica muito popular. Todo mundo começa a dar spoiler de coisas super maneiras desse álbum, e aí quem ainda não viu, vai ver já sabendo de coisas muito importantes. E antes que você diga que o filme já tem mais de 40 anos, isso não significa nada. O filme pode ter 500 anos, isso não quer dizer que todo ser na Terra já assistiu ele. Enfim, eu tô focando demais nisso. A revelação em si parece ser impactante.
Eu não sei. Mas eu queria destacar a luta dos sabres de luz, que é 1000 vezes melhor que aquela lutinha chata do filme anterior. Mas enfim, eu diria que esse filme é um pouco inferior ao primeiro. Por mais que ele seja bom por si só, eu acho que ele não conseguiu passar a mesma sensação do primeiro de completo e ao mesmo tempo incompleto, sabe? Esse aqui só parece 100% incompleto mesmo, a grande maioria das coisas. Aquele filme teve bem menos coisas que pareceram que ficaram faltando ou que só foram jogadas ali. Episódio 6, O Retorno do Jedi. Cara, eu não sei o que dizer. Tecnicamente, eu diria que esse é talvez o pior filme dessa trilogia, pois ele não tem um começo, nem um fim tão bem estabelecidos quanto o primeiro, ele só começa na completa farra. Mas falando do meu gosto pessoal, esse é talvez meu filme favorito da trilogia. Eu digo provavelmente porque os pontos técnicos bem superiores de Uma Nova Esperança realmente me agradam demais, mas falando só do quanto eu me diverti, cara, esse filme tem algumas das minhas cenas favoritas da história do cinema. Todas as cenas com os Ewoks em especial são simplesmente o ápice da comédia pra mim. Eu amo quando eles estão amarrando a turma pra poder assar, enquanto os protagonistas estão desesperados pelas próprias vidas. Tem o Ewok cantarolando enquanto se prepara para acender o fogo. Esses bichinhos são muito desgraçados e eu simplesmente não poderia amar mais eles por isso. Mas tá, vamos falar de outras coisas sobre o filme. Mais uma vez, é incrível como esse filme é totalmente diferente dos dois filmes anteriores, mesmo passando a exata mesma vibe. Isso é algo que eu respeito muito nessas obras. E eu acho que, apesar de como filme individual ele não ser tão bom, talvez até mesmo inferior ao segundo, que apesar de todas as qualidades é muito dependente dos outros dois, como conclusão da trilogia, esse filme aqui é ótimo. Não digo excelente, porque eu acho o trecho do Luke com o Palpatine e o Vader muito arrastado, em alguns pontos até mesmo anticlimático. Sim, o Luke tentando converter o pai pro lado bom da força é muito bom. O problema maior é a derrota do Palpatine mesmo, que apesar de ser um momento incrível na jornada do Vader, é bem decepcionante considerando quanto que o filme botou pilha tentando fazer ele parecer um vilão super poderoso e intimidador. E acho que na morte do Vader ele tava um pouquinho bonzinho demais. Tipo, eu sei que o Luke passou um tempão tentando trazer o pai de volta pro lado bom da força, mas depois que ele consegue é como se o Vader automaticamente tivesse se tornado um anjo, deixando todo o tema de lado bom e ruim da força muito superficial, como se não tivesse nenhum meio termo, você só pudesse estar em um dos dois extremos, algo que o próprio filme anterior tinha feito bem melhor. E outro problema que eu tenho com esse filme é o plot da Leia ser irmã do Luke. Primeiro, um nitpick que eu tenho é o Luke assumindo que ela é irmã dele por nada. Ele e o Obi-Wan estão conversando de boa e nada sequer indica que ela pode ser irmã dele. Ele só deduz que é e o filme trata como verdade. Mas o maior problema é que isso tem zero relevância no plot. Ela só é irmã dele porque sim mesmo. Durante a batalha entre o Vader e o Luke, ele toca nesse assunto, mas no fim não faz a menor diferença ele ter tocado ou não. E um último ponto que me incomoda é o quão inútil é a Leia se separar do grupo e ter toda aquela cena dela conhecendo e interagindo com o Ewok. No fim, os outros personagens acabam na aldeia dos Ewoks de qualquer jeito, e a Leia nem sequer consegue ajudar a salvar eles. Eles se salvam porque o Luke usa a força para levitar o C-3PO. Não tem absolutamente nenhum motivo para tudo isso ter rolado. Mas enfim, eu adorei esse filme, mesmo ele tendo bem mais defeito do que eu gostaria de admitir. Eu tenho mais coisas para falar sobre, mas é coisa que envolve a trilogia inteira, então vamos direto para a retrospectiva dos filmes como uma trilogia em si. Em conclusão, eu sinto muito em dizer isso, mas eu realmente não consigo ver essa trilogia como uma grande obra-prima intocável que as pessoas costumam dizer que ela é. Em especial o segundo filme, que pelo que eu andei pesquisando é o melhor filme da saga para muita gente, mas que na minha visão tá bem abaixo do primeiro. Porém, eu realmente gostaria de saber as opiniões de vocês, porque eu realmente estou curioso sobre o porquê de todos acharem esses filmes tão bons. Eu achei eles muito bons, principalmente no world building e nos personagens, e nesses pontos eu com certeza entendo toda a popularidade que eles têm. Mas o fato de o roteiro ser muito repicado entre os filmes, ao invés de cada filme ter uma história fechadinha, com a continuidade entre eles ser mais implícita até chegar nos últimos, realmente deixa eles bem piores se você for analisar eles individualmente. Analisando eles todos juntos, eu digo que sim, eles são praticamente perfeitos. É visível que a equipe tinha uma visão bem definida do caminho que a história deveria seguir. Nada neles parece inventado para tapar buraco e escrito de última hora. Todos os subplots e cenas entram de uma forma bem natural na narrativa. Bem, tirando o lance da Leia ser irmã do Luke, eu não faço ideia do porquê isso existe. Mas, querendo ou não, antes de eles serem partes individuais de uma trilogia, eles são filmes únicos. E analisando eles como tal,
eu acho que eles estão um pouco longe de serem as grandes obras-primas que todo mundo diz. Mas bem, de uma forma ou de outra, ainda foi uma experiência muito agradável assistir todos esses filmes. E em breve eu tô de volta com uma retrospectiva pela trilogia das frequências, que eu tô bem curioso para ver como é, já que aparentemente a opinião do público mudou bastante desde que esses filmes lançaram. Enfim, vejo você no próximo vídeo, um beijo a todo mundo e até mais.